Olá, meu amigo, minha amiga. Você que frequenta aqui o Portal do José, e se você está chegando agora, se inscreva porque a gente sempre faz abordagens diferentes daquelas que você está acostumado a ver pelos grandes meios de comunicação, né? Se você gostar, deu joia, enfim. Mas você que está acostumado a vir aqui no Portal do José, você sabe que a gente tem um comportamento bastante crítico àquilo que é noticiado. No mundo inteiro existem 5 grandes agências de informação, agências noticiosas, que são as reitoras praticamente das pautas dos jornais, dos telejornais, das televisões, rádios no mundo inteiro. Então é difícil a gente escapar, por exemplo, quando os caras elegem o coronavírus como um assunto fundamental a ser colocado sobre muito foco, né, muita luz. E como a gente já não tivesse uma série de assuntos de preocupações internas, essa serve para amortecer a gente e jogar os nossos problemas do cotidiano um pouco mais para frente. Eu faço muitas críticas contundentes às organizações Globo, porque elas aqui no Brasil elas funcionam com a grande agência noticiosa reitora de tudo aquilo que é discutido e debatido. Você vai dizer assim, no Brasil tem uma quantidade de rádios AMs, FMs, uma quantidade de canais no YouTube, na internet, sites, jornais. A gente teria então uma profusão, tem concorrentes da Rede Globo, mas se você observar bem, todas as programações dos órgãos de segunda linha, vamos dizer assim, elas bebem nessa fonte do que é produzido pelas grandes redes de comunicação. A programação nas rádios no Brasil é um verdadeiro lixo. Por que ela é um lixo? Porque a maioria dos proprietários de rádios no Brasil, AMs e FMs, são empresários de vários ramos, são pastores evangélicos, são pessoas que têm interesses políticos. Muitas emissoras são de propriedades de políticos, prefeitos, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, enfim. Há uma promiscuidade muito grande. Então, o tipo de tema e de pauta que é colocada nessas rádios, nesses órgãos de comunicação, também atende a interesses corporativos, interesses comerciais, vamos dizer assim. E, por que não dizer, interesses políticos também. Então, a gente vai girando ao redor do próprio rabo, né? E assuntos fundamentais, eles não são tocados, não são abordados. Isso é um fenômeno que acontece em todos os países. Para você ter uma ideia, no Chile, depois de uma ditadura sangrenta que eles tiveram lá no Chile, onde houve uma concentração de renda na mão de grandes grupos econômicos, houve um empobrecimento do povo chileno e uma supressão de direitos sociais. Isso tudo foi possível porque ao longo dessas décadas todas, os meios de comunicação ficavam dando notícias positivas sobre o regime, sobre o modelo, sobre a economia, né? Sempre criando uma espécie de otimismo, né, na cabeça dos chilenos. Até que uma hora a barriga roncou demais, os direitos sociais fizeram muita falta e eles foram para as ruas e agora o Chile está passando por uma reforma constitucional que vai atacar de uma forma muito contundente o andar de cima da elite chilena. E aqui no Brasil, a gente vai vivendo o mesmo tipo de situação onde os meios de comunicação eles dão sustentação a uma política econômica que favorece apenas grupos econômicos que já se dão muito bem e jogam o povo na miséria. Dentre os tentáculos que são jogados aí, no que eu chamo de canalhocracia, nós temos braços que são meio invisíveis para a maior parte do povo brasileiro. Eu me refiro aqui hoje a esse papo aqui. Esse aqui é o senhor Paulo Scaff, é o presidente da Fiesp há 16 anos. O senhor Paulo Scaff ele é ridicularizado em muitos meios por ser considerado industrial sem indústria. Ele acabou fazendo da Fiesp um espaço político, onde ele busca reiteradamente algum tipo de eleição para conseguir algum tipo de mandato eletivo. Ele é acusado de utilizar as estruturas do SESI, do SENAI e da própria Fiesp para poder angariar apoio político, eleitoral, né?
E esse homem está apoiando o governo Bolsonaro. Como é que isso pode ser considerado uma coisa lógica? A gente, há poucos meses atrás, acabou de presenciar o fechamento da Ford, lá em São Paulo. Da Ford, uma indústria. O fechamento de indústrias no Brasil nos últimos 2 anos atingiu 25 mil indústrias no Brasil. Do que Paulo Scaff está feliz? Do que os industriais no Brasil estão felizes? Nos jornais de hoje, a gente pode ver também esse tipo de notícia aqui. Olha. Vamos ver se dá para vocês verem aqui, eu sair da frente. Balança comercial tem o pior janeiro desde 2015. O processo de desindustrialização no Brasil é cada vez mais acentuado. A indústria está quebrando. Os empregos que são gerados no Brasil estão sendo gerados na área do comércio e prestação de serviços. A indústria no Brasil está ficando cada vez mais empobrecida, cada vez mais a indústria tem dificuldade de contratar gente qualificada, gente com instrução, gente que consiga ler, escrever, compreender manuais, compreender os cursos, fazer operações aritméticas. Então, o Brasil está perdendo cada vez mais força no setor industrial. E a política econômica do governo Bolsonaro não vai ajudar a indústria brasileira. A educação tem um ministro que dispensa maiores comentários. Se vocês acham que a educação no Brasil tem alguma chance de melhorar com essa criatura, vocês estão absolutamente iludidos. Se a gente não tem educação, gente, a gente vai perder muito tempo no Brasil ainda para poder recuperar aquilo que nós um dia sonhamos em ser no passado, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. O programa hoje foi só para levantar essas questões e jogar luz sobre algumas personalidades da nossa canalhocracia do cotidiano, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo.